Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São João, dos versículos de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando a ler o capítulo 10 do Evangelho de São João, onde Jesus se identifica com a porta. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. É a tônica que nós ouviremos nesse capítulo 10. A expressão eu sou no Evangelho de São João é forte. Jesus se identifica com o objeto. Quando Jesus diz eu sou a porta, quer dizer, quando nós entendemos porta, nós entendemos como Jesus. Jesus é a porta. Quando nós olhamos para o pastor, nós olhamos para Jesus. E Jesus diz: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Amados e amadas de Deus, Jesus é o pastor. Ele diz que o ladrão, ele não entra pela porta, ele entra por outro lugar. Jesus diz com clareza: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus é a porta. Quem entra por ele, quer dizer, quem o segue, quem verdadeiramente se tornou discípulo de Jesus, entra por ele, que é a porta. Esse é o pastor das ovelhas. Jesus continua: a esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Amados e amadas de Deus, imagem bonita, imagem que mostra a empatia que existe, o amor que existe entre o pastor e as ovelhas. As ovelhas escutam a sua voz. Amados e amadas de Deus, escutar a voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. O pastor conhece as ovelhas. O nome significa pessoa. Quer dizer, o pastor conhece as ovelhas, conhece cada uma delas. Por isso as chama pelo nome e as conduz para fora. Continua o Evangelho. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O pastor caminha à frente das ovelhas. As ovelhas o seguem porque conhecem a voz do pastor, sabem que ele é pastor, sabem que ele não é ladrão, que ele não é assaltante, que ele não é mercenário, mas sim é o pastor das ovelhas.
Jesus continua, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amados e amadas de Deus, as ovelhas não seguem a voz dos estranhos, porque não conhecem a voz dos estranhos. Elas conhecem a voz do pastor, elas são conhecidas pelo pastor, elas conhecem a voz do pastor. E Jesus agora vai, de certa forma, continuar com clareza, agora explicando. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amados e amadas de Deus, aqui é a identificação clara. Jesus antes tinha dito que o pastor é aquele que entra pela porta das ovelhas. Esse é o pastor. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem entra pela porta do redil é o pastor. Agora ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Quer dizer, é preciso entrar por Jesus, é preciso passar por Jesus. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Quem entra por Jesus, quem entra por ele, entra e sai e encontrará pastagens, porque ele é aquele que nos dá pastagens, ele é aquele que nos conduz para os verdes prados, ele é aquele que nos conduz para a pastagem abundante. Ao contrário, existe a imagem do ladrão, do assaltante. Jesus vai dizer, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Ladrões e assaltante. Jesus diz, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio, Jesus é a porta, Jesus é o pastor, Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Que essa palavra de Deus nos ajude hoje, nos ajude a sentirmos o amor de Cristo por nós, nos ajude a percebermos qual é o nosso caminho, a quem nós temos que seguir para termos vida e vida em abundância. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.